Então, algumas notações que a gente pode utilizar, ou melhor, que a gente vai utilizar. A Pn, ou P elevado a n, indica a matriz de transição n passos à frente. Aquilo que eu comentei. Será que a partir da matriz de transição do primeiro passo, eu consigo gerar as previsões para 50 passos à frente? Sim. Como? Daí vem na última aqui, né? Pn é o que? A potência da matriz. Então, eu multiplico ela n vezes. Ela, vezes ela, vezes ela, vezes ela, n termos, que gera a Pn. Então, Pn é a matriz de transição n passos à frente. Se for P1, que não tem expoente, é um passo à frente só. A partir desse momento, quais são as probabilidades para o próximo período? 2, se for P2, vai ser 2 passos à frente. A partir desse momento, daqui 2 passos, seria se aqui é o momento 1, no momento 3. E assim vai sucessivamente. I para J indica que o estado 1 é acessível a partir do estado J, ou seja, eu estou saindo do I e chegando no J. Basicamente é isso. Né? Eu acesso ou chego no estado J a partir do estado I. E aqui só a notação, né? P elevado a N é a mesma coisa que a potência, a enésima potência da matriz P. Aí, essa questão de multiplicar a matriz, ou exponenciar, potenciar, melhor dizendo, a matriz não precisa ser feita à mão, pode fazer na calculadora, pode fazer no Excel, da forma que for mais fácil. Então, vamos ver algumas cadeias, essa cadeia aqui, que ela é um pouquinho interessante. Então, aqui a gente tem 4 nós, certo? Vejam, nó 0, 1, 2 e 3. E nem todo mundo é interligado. Por exemplo, lembrando, né, se eu tenho a seta saindo do 0 indo para 3, eu vou do 0 para o 3, e não do 3 para o 0, ok? Então, por exemplo, o 0 tem 100% de chance de ir para o 3, porque só tem a única saída dele, sai para o 3. O 3, por sua vez, tem 100% de chance de ir para o 1, porque só tem uma única saída, ele tem duas chegadas, mas só tem uma única saída, certo? O 1, por sua vez, desde que tem duas saídas, ele tem 40% de chance de sair do 1 e ir para o 0, e 60% de chance de sair do 1 e ir para o 2. E o 2, por último, só tem uma única saída, que é 100% ir para o 3. Ok? Então, a gente tem a nossa matriz aqui, a nossa matriz de transição, certo? Com todas as probabilidades. Qual é a probabilidade do 0 sair do 0 e ir para o próprio 0? Vejam, não tem nenhum arco saindo do 0 e voltando para o 0. Então, essa probabilidade provavelmente será 0. Qual é a probabilidade de sair para o 0 e ir para o 1? Não tem nenhuma, é 0 também, porque ó, a probabilidade, ou melhor, o cruzamento é do 1 para o 0, e não do 0 para o 1. Do 0 e para o 2, não tem nem arco, 0 também. Qual é a probabilidade do 0 sair para o 3? 100%. Ok? E assim vai sucessivamente. A gente pode listar isso aí. Beleza? Então, quais são os primeiros caminhos possíveis? Aqui ela está listado. Ó. 0 para o 1, 0. 0 para o 2, 0. 0 para o 3, 100%. E o 0 para o 0, né? Não tem nenhum arco saindo do 0 e chegando no 0. É 0 também. Aí do 0, ou melhor, aqui. Lembrando que estado 0, estado 1, estado 2, estado 3. Estado 0, estado 1, estado 2, estado 3. Sair do 1 e ir para o 0, 40%. Tá aqui, ó. 40%. Sair do 1 e ir para o próprio 1. Não tem nenhum arco voltando nele. Então é 0 também. Sair do 1 e ir para o 2, 60%. Tá aqui embaixo. Sair do 1 e ir para o 3, 0%, porque a ligação é 3 para 1 e não 1 para 3. Beleza? Tudo bem? Agora, estando no estado 2, estou no estado 2, vou para o estado 0. 0%, porque não tem nem ligação. Ó. Não tem uma ligação aqui. Estou no estado 2 e vou para o estado 1. Também 0%, porque a ligação é de 1 para 2 e não 2 para 1. Beleza? Estou no estado 2 e vou para o estado 2. Aqui, ó, subo para o estado 2. 0, porque não tem nenhum arco saindo do 2 e voltando no 2. Estou no estado 2 e vou para o estado 3. 100%, porque é o único arco que ele tem. Beleza? E por fim o 3, né? Do 3 para o 0, 0. Do 3 para o 1, 100%, porque é o único arco saindo. E dos demais, 0. Lembrando, por linha tem que somar 100%. Beleza? Por coluna pode somar algo diferente de 1. Mas por linha tem que somar 100%. Quais são os caminhos possíveis no estado inicial, nesse primeiro estado? Aquilo que eu falei. 0 para o 3, aí 1 para o 0, 1 para o 2, 2 para o 3 e, por fim, 3 por 1. Ok?
Não ocorre nenhuma volta, né? 1 para o 1, 0 para o 0 e por aí vai sucessivamente. Segundo, o que eu fiz? Eu peguei 2 passos à frente, e saindo do 0 e indo para o 2 direto. Então, o que eu fiz? Eu, basicamente, elevei ao quadrado a matriz. Essa matriz inicial eu elevo ela ao quadrado, tem essa matriz final aqui. Quais são? Esse aqui eu só mantive, né? Quais eram os anteriores e quais são os novos caminhos. Não é esse desenho é o inicial, tá, pessoal? Analisando, 0 não vai para o 0, beleza? 0 vai para o 1. Tá aqui, ó. 0 indo para o 1. E só vai para o 1, não vai mais para ninguém. Não vai para o 2 e não vai para o 3, beleza? O 1 não vai no 0, o 1 não vai no 1, o 1 não vai no 2, o 1 só vai no 3, que é o que tá aqui, ó. 1 vai no 3. 2. Aqui que tem um erro. Esse daqui é 0, tá? Esse é um 0 aqui. O 2 não vai no 0, o 2 vai no 1, e o 2 não vai no 3, ou desculpa, não vai no próprio 2, e não vai no 3. Esse aqui é um 0, tá, pessoal? Só um erro de digitação mesmo, não é 1 aqui, é 0. E o último, o 3. O 3 vai no 1, certo? E o 3 não desculpa, 3 vai no 0, 3 não vai no 1, o 3 vai no 2 e o 3 não vai no 3. Que é o que está dizendo aqui, ó, o 3 vai no 0 e o 3 vai no 2. São os 5 caminhos possíveis. 5, 1, 2, 3, 4, 5 caminhos possíveis para 2 períodos. Quando eu elevo ao quadrado, quer dizer que eu estou prevendo 2 períodos à frente. Se eu elevar ao cubo, estou prevendo 3 períodos à frente. E agora a gente chegou no processo que eu queria listar. 3 períodos à frente, ou seja, pegar a matriz e elevar ao cubo, ela vezes ela vezes ela. Eu vou ter o seguinte, o 0 está indo no 0. Aqui, ó. Tem probabilidade. 0 sai do 0 vai no 0, 40%. 0 vai para o 1, 0%. 0 vai para o 2, 60%. E 0 não vai no 3. O 1 não vai no 0, mas o 1 vai nele mesmo, com 100% de chance. Não está listado aqui, mas seria assim. Seria um arco saindo do 0 e voltando no 0 com 40% de chance. Um arco saindo do 1 e voltando no 1 com 100% de chance. Beleza? Ele não vai no 2 e não vai no 3. Aqui, o 2 vai no 0%, ou desculpa, vai no 0, não vai no 1 e vai no 2, certo? Com 60%. E não vai no 3 para finalizar. E, por fim, o 3. Não vai ninguém, só vai nele mesmo. Ó. Só tem probabilidade de frente de 0 nele mesmo. 3 com 3, nesse cruzamento. Seria um arco saindo do 3 e voltando no próprio 3 com 100% de resposta. Agora veja que aumentou, agora são 6 caminhos possíveis. Por quê? Do 0 para o 0 e do 0 para o 2. Ó. 0 para o 0, 0 para o 2. Tá aqui, os caminhos possíveis. 1 para o 1, ele para ele mesmo. O 2 para o 1, ou desculpa, 2 para o 0 e o 2 para o 2. E por fim o 3 para o 3. Criou-se um caminho a mais. Beleza? O que aconteceu? Vejam, no primeiro período não teve aquele arco voltando. O 0 indo no 0 ou 1 indo no 1. Beleza? Não teve uma volta, um estado voltando nele mesmo. No segundo período, também não. E no 3 períodos à frente, aí sim teve um. Beleza? Teve, na verdade, de todos os estados voltando neles mesmos. O que isso indica aqui? A gente pode comentar. A gente vai chamar de passo do estado. Okay? Primeira coisa que só falando, se a seta é bisseta, né, para os dois lados, quer dizer que um vai no outro e o outro vai no um, ao mesmo tempo, beleza? Eles se comunicam, um se comunica com o outro e vice-versa, beleza? Se todos os estados de uma cadeia de Markov se comunicam, a gente chama ela de irredutível. Não é o caso aqui, se a gente voltar no último, nem todos estão se comunicando. Por exemplo, um aqui não está comunicando com o 0, então não é irredutível ainda, ok? Aqui, um estado diz ter período K, se ele leva K passos para ele ir nele mesmo. Então, probabilidade, o número de passos para o ir e nele mesmo, por exemplo, o estado 1 e no estado 1, o estado 2 e no estado 2, o estado 3 e no estado 3, são K passos, ou seja, K passos à frente. K é a potência que a gente vai levar a matriz, quantas vezes a gente tem que levar a matriz. Beleza? Essa aqui é a ideia. Vamos analisar aquele exemplo anterior, agora só que com 9 passos. Então, 1 passo à frente, 2 passos à frente, 3 passos, 4, 5, 6, vai sucessivamente.
Primeiro, quanto tempo que ele levou para, por exemplo, o zero? Vamos analisar só o estado zero. Então, o zero volta no zero. Não foi no primeiro, não foi no segundo, foi no terceiro. Então, levou três passos. Não foi no quarto, não foi no quinto, foi no sexto. Mais 3 passos. Não foi no sétimo, não foi no oitavo, foi no nono. Mais 3 passos. Então, a cada 3 passos, ele volta, o estado zero volta nele mesmo. Então, o K dele, aqui a gente pode fazer a conta, porque é o seguinte, quando que ele voltou? No 3, no 6 e no 9. Se a gente continuar, vai ser no 12, no 15, qualquer múltiplo de 3. Então, a gente, para definir, porque às vezes a gente pode ter variações nesses casos, nesses passos. Digamos, demorou 3 para chegar para o zero voltar nele mesmo. Depois ele demorou mais 6 passos para voltar nele mesmo. Então, não é nem 3 nem 6. A gente tem que achar o mínimo múltiplo comum entre eles. Então, te lista, em tese, todas as vezes que aparece essa repetição, 0 indo no 0, 0 indo no 0, 0 indo no 0. Qual é o passo? No passo 3, no passo 6 e no passo 9. A gente tira o máximo divisor comum. Qual é o maior número que a gente consegue dividir todos eles ao mesmo tempo? Nesse caso, é o 3, porque 3 dá para dividir por 3, 6 dá para dividir por 3, certo? 9 dá para dividir por 3 e assim sucessivamente. Então, qual é o período do estado zero? 3. A cada 3 períodos, ele volta nele mesmo. Só que se a gente for ver para aquela cadeia, ou melhor, essa cadeia específica, veja ou 1 também. 1 não volta no 1, ou 1 não volta no 1, mas ele volta no terceiro. O terceiro passo ele também volta. Não volta no quarto, não volta no quinto, volta no sexto. Não volta no sétimo, não volta no oitavo, volta no nono. Então, a mesma coisa que aconteceu com o estado 0, acontece com o estado 1. Ok? O estado 2, vamos analisar, não volta no 0, ou melhor, desculpa, no 1, não volta no 2, volta no 3. Não volta no 4, não volta no 5, volta no 6. Não volta no 7, não volta no 8, mas volta no 9. Mesma coisa, a cada 3 passos, ele volta nele mesmo, ou seja, ele se atinge. E por fim, veja aqui, ó, já está até deslistado em destaque. O 3 também, voltou no 3, no terceiro passo ele vai nele mesmo, no sexto passo ele vai nele mesmo, e no nono passo ele vai nele mesmo. Então, nos mesmos passos, cada um dos estados tem período 3, certo? Se todos os estados têm o mesmo período, a cadeia em si tem o período de estado, nesse caso, período 3. Todos os estados têm período 3, então a nossa cadeia tem período 3 também. Beleza? Não está aqui, mas é uma informação que é importante falar. Vamos fazer esse exemplo aqui para mostrar para vocês como que a gente desenvolve. Tá aqui a nossa cadeia, lógico, que a primeira coisa que a gente vai fazer é montar a matriz de transição. Ok? Então, veja aqui, vamos lá montar. 0 para 0, não vai, não tem ligação, então é 0 de probabilidade. 0 para 1, não tem ligação de 1 para 0, então é 0 também. 0 para 2, não tem, é ligação de 2 para 0, então é 0 também. 0 para 3, 100%, ó, o único arco. E assim vai sucessivamente. 1 para 0, 40%. 1 para 2, desculpe, 1 para 1, 0, porque não tem um arco aqui. 1 para 2, 60%. 1 para 3, 0. 2 para 0, 50%. 2 para 1, nada, porque é de 1 para 2. 2 para 2, 0, não faz esse arco aqui. E 2 para 3, 50%. Aí, por fim, 3. 3 para 0, 0. 3 para 1, 100%. Consequentemente, 3 para 2, 0. 3 para 3, 0 também. Então, está aqui a nossa primeira matriz de um passo, né? Só de um passo desta rede aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, tentar achar o período de cada um dos dos estados. Então, primeira coisa, eleva ao quadrado. Vamos lá, elevou ao quadrado? Alguém chegou nele mesmo? Não. Como que a gente analisa? Vejam, a diagonal principal inteira. Não tem cruzamento 0 com 0, não tem cruzamento 1 com 1, não tem cruzamento 2 com 2 e não tem cruzamento 3 com 3. Para dois períodos, também é a mesma coisa. Ó, 0 com 0 não tem cruzamento, 1 com 1 não tem cruzamento, 2 com 2 não tem cruzamento, nem 3 com 3. Para achar o período, é só analisar na matriz de transição, analisar a diagonal principal. Ela que importa para determinar o período.
Para 3 passos, opa, em 3 passos deu. Será que vai cair igual foi anterior? Então, vai ficar 0 com 0, 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3. Todo mundo ocorreu nele, né? Voltou para ele mesmo no terceiro período. Vamos ver para o quarto. No quarto também deu, ó, 0 com 0, 1 com 1, 2 com 2 e 3 com 3. Então, aqui eu já posso parar. Eu não preciso continuar listando para ver qual é o período. Quando que ele aconteceu? Aconteceu no 3 e no 4. Então, eu tenho que calcular o máximo divisor comum entre 3 e 4. Qual é o maior número que eu consigo dividir? 3 e 4 ao mesmo tempo, que dê um valor inteiro. Não dê número decimal. É só um, só posso dividir o 3 e o 4, eles são primos, que a gente chama isso de primos entre si. Eles são primos entre si. Então, não dá para dividir, não existe um número que eu divido o 3 e o 4 junto. Eu vou fazendo a multiplicação, né, até mudar, sair de 0 aqui os números da diagonal principal. Saiu de 0, eu conto lá, opa, é nesse período. Nesse caso foi o período 3. E continuo multiplicando. Nesse caso, já no período 4, já saiu também de 0. Então, quer dizer que o período dessa cadeia, já que todo mundo tem período 1, o período da cadeia é 1. Por que que é importante? Porque se o período é igual a 1, a gente diz que o estado, se o período do estado é igual a 1, a gente diz que o estado é aperiódico, certo? E se todos os estados são aperiódicos, a própria cadeia é dita aperiódica. Se alguns apenas são aperiódicos, a gente fala, lista todos os estados, fala quais são aperiódicos e quais têm período diferente de 1. Mas se todos eles, que foi o que aconteceu aqui no nosso exemplo, tem período 1, então a cadeia em si é aperiódica. Ok? Um estado é dito recorrente, se quando ele entra, ele faz o loop, né, ele sai dele e chega nele mesmo, certo? A partir desse momento, a partir desse período, ele sempre acaba recorrente, ele sempre volta nele mesmo. Ou seja, a probabilidade dele voltar nele mesmo é diferente de 0. Ok? Se todos os estados são recorrentes, então quer dizer que a cadeia também é recorrente. Quando que a gente chama uma cadeia de ergódica? Quando o estado o estado é ergódico, quando ele é recorrente e aperiódico. Se todos os estados de uma cadeia são recorrentes e periódicos, aí a cadeia é ergódica. É um jogo de palavras meio confuso, né? É aquilo, tudo que é válido para um estado, se for válido para todos, a mesma característica, então a cadeia recebe essa característica em si. Ok? Isso aqui é só o que só tá trocado os dois slides, tá, pessoal? A sequência, só isso que eu devo ter trocado ali na hora de editar. Ok? A gente pode, como eu falei, já que a gente fez essa multiplicação para jogar vários estados, vários períodos para frente, a gente pode estimar. Então, por exemplo, eu tô aqui no atual, mas eu quero saber quais são as probabilidades para daqui 15 períodos. Então, para descobrir, eu preciso saber o atual, óbvio, né? E eu faço o quê? Já que é x daqui 15 períodos, eu só preciso elevar minha matriz por 15 e multiplicar pelo valor atual. Basicamente é isso. É como que eu faço a previsão para N estados à frente. Porque a matriz de transição, ela sempre denota um estado à frente só. Então, é do 0 para o 1, ou do 1 para o 2, dependendo do teu ponto inicial. Quando você quer sair direto do 0 para o 15, então você faz o quê? Eleva a sua matriz à 15ª potência e multiplica os valores iniciais. Ok? É bem simples. É uma ideia só de como propagar essa transição. Em vez de fazer 1 por 1, calculo de 0 para 1. Depois, esse resultado, calculo de 1 para 2. Com esse resultado, calculo de 2 para 3. Em vez de fazer esse processo longo, a gente pode fazer um único processo saindo do inicial até o período que a gente está querendo estudar. Ok? Só uma observação que estava trocada as ideias. Então, voltando agora nas cadeias ergódicas. Então, aqui a gente tem esse π, a gente chama de probabilidade no estado limite, ou distribuição limite. Na verdade, é a probabilidade do limite do estado, já que é πi. Então, a gente tem os i estados, certo? Basicamente, é quando a gente pega a nossa matriz de transição e eleva ela a um número muito grande. Então, elevei ela a 100, a 200, a 300. Qual é o valor que aquele estado vai se
ele vai convergir para um certo valor de probabilidade ou ele vai ficar variando e diverge? Beleza? Nas cadeias ergódicas, que são aquelas cadeias aperiódicas, voltando aqui, e recorrentes, certo? Nas cadeias ergódicas ou nos estados ergódicos, conforme você aumenta o período, a probabilidade de ocorrência dele nele mesmo se fixa em um certo valor, nas ergódicas. Então, digamos daqui, a probabilidade de, se choveu hoje, chover amanhã é de 30%, e digamos que fosse um estado ergódico. Se eu aumentar o meu período, então daqui 50 períodos, daqui 50 dias, por exemplo, ele vai se estabilizar perto de um valor fixo, não vai ter uma oscilação. Ele vai se fixar, não, ele vai convergir para um certo valor, se o estado for ergódico, for aperiódico e recorrente. Okay? Se toda a cadeia for composta por estados ergódicos, a cadeia é dita ergódica. Quando a gente calcula esse limite, lógico que a gente não vai ficar calculando esse limite, a gente vai ver uma forma de resolver isso muito mais fácil, beleza? Mas quando a gente calcula esse limite, com o n indo para mais infinito, a gente chega no estado limite do 1, no estado limite do 2, e assim vai sucessivamente. Quando a gente compõe, a gente monta todos, calcula, melhor dizendo, todos os estados limites para todos os valores, todos os possíveis estados, a gente tem a distribuição limite da cadeia. Então, a probabilidade de chover no próximo período, lá com n indo para mais infinito, foi para 13%. Saiu de 15% no começo e convergiu para 13%. De não chover, convergiu para 87%. Essa é a ideia. Depois de muitos períodos, qual é a probabilidade de chover de um dia para o outro? De 87%, por exemplo, nesse exemplo aqui. Ok? Como a gente resolve, então, para não calcular esse limite no infinito, que é muito complexo? A gente utiliza esse sistema de equações. Então, o sistema é composto, o estado J é igual ao somatório de todos os i's vezes as suas probabilidades, certo? E isso aqui vai dar um certo conjunto de J equações mais uma equação que é o somatório de todos os estados, tem que dar 100%, né? Ou chove ou não chove. Então, somatório da probabilidade de chover com não chover tem que dar 100%, meio óbvio isso. A vantagem disso daqui, em relação ao anterior, a desvantagem é que tem que resolver um sistema de equações. É complicadinho, beleza? Mas a vantagem é que é sempre um sistema possível e determinado. Sempre. Se a cadeia for ergódica, é sempre um sistema possível e determinado. Ok? Então, a gente vai fazer um exemplo agora para mostrar como a gente faz essa conta. Calcule a distribuição limite da cadeia a seguir. Então, aqui está a matriz de transição de um período para frente. Então, digamos que aqui são dois, estado 1 e 2, estado 1 e 2. Então, se ele está no estado 1 e manter no estado 1 é de 90%, está no estado 1 e passar para o estado 2, 10%. Está no estado 1 e ir para o estado... Desculpe, está no estado 2 passar para o estado 1 de 50%, está no estado 2 e manter no estado 2 é de 50% também. Então, são os dois estados, P1 e P2, os dois estados. Como a gente vai só transcrever? Agora, a gente transcreve esse sistema para os dados que a gente conhece. Então, matriz de transição e os estados. A gente lista eles. Eu coloquei só transposto para eles não precisar ficar sem pé e ficar muito grande, tá? Só para poder caber na página. Então, vai ser, como que a gente fica? É um sistema de equações, só que na forma matricial. Então, o primeiro é igual à primeira linha vezes a primeira coluna. O segundo é igual à primeira linha vezes a segunda coluna. Ok? E a última equação que eu falei que sempre vai, é uma equação extra. A soma dos estados tem que dar 100%. Ok? Então, a gente precisa conhecer a quantidade de estados. Geralmente, se a gente conhece a matriz, a gente sabe quantos estados tem. Beleza? Então, a gente tem que conhecer pelo menos a matriz de transição. Então, o exemplo 7. A continuação. Né? Vamos lá. Aqui eu só repeti o sistema. Agora o que eu acabei de comentar. P1 é igual à primeira linha vezes a primeira coluna. Já que o P1 é 1, 1. Né? Então, P1 é igual a 0,9 vezes P1 mais 0,5 vezes P2. 0,9 vezes P1 mais 0,5 vezes P2. O segundo vai ser a primeira linha com a segunda coluna. Então, P2 é igual a 0,1 vezes P1 mais 0,5 vezes P2.
Ó, π2 igual a 0,1 vezes π1 mais 0,5 vezes π2. E a última, que era π1 mais π2 igual a 100%, eu só mudei ela para facilitar a nossa conta. Isolei o π1. Então, joguei o π2 para a direita, ele era positivo, passou negativo. Então, π1 é igual a 1 menos π2. Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou usar este daqui, e vou substituir nas duas de cima, ou em uma, depois em outra. Então, primeiro, substituir aqui, ó, na segunda. Beleza? Por que eu substituí na segunda? Porque só tem um π1 aqui. Se eu substituir isso, ó, π1, eu vou trocar por esse aqui. Aí vai ficar tudo π2, 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 π2. Beleza? Substitui esse pedaço aqui no lugar desse π1. Por isso que ficou π2, já estava aqui do lado esquerdo, é igual a 0,1 vezes, como uma soma, coloco entre parênteses, 1 menos π2. Beleza? Mais 0,5 π2, que é esse segundo termo aqui. E agora, isolo π2. Faço a distributiva aqui, 0,1 vezes 1, 0,1. 0,1 vezes menos π2, menos 0,1 π2, mais 0,5 π2, que já estava aqui. Ó. 0,1 não tem com quem somar, mas menos 0,1 π2 com mais 0,5 π2 dá o quê? 0,4 π2. Esse 0,4 está positivo na direita, como eu vou isolar o π2, jogo ele para a esquerda. Se eu jogar ele para a esquerda, fica ó, π2 que já estava lá sozinho, menos 0,4 π2. Beleza? Igual a 0,1 que já estava aqui sozinho. 1 inteiro menos 0,4, 0,6. Então deu 0,6 π2 igual a 0,1. Aqui eu só passei o 0,6 dividindo, deu π2 igual a 0,1667. Ou seja, 16,67%. Com essa informação e esta informação, eu calculo qual é o valor de π1. Então, π1 vai ser 1 menos 0,1667, π1 vale 0,8333. Se eu somar os dois, 0,8333 mais 0,1667, dá exatamente 100%. Como fica o estado, ou seja, as probabilidades ao passar do tempo, passar muito tempo, o π1 fica sendo 0,83% e o π2 fica 0,83%, não, desculpe, 83,33% e o π2 16,67%. Então, basicamente, é resolver um sistema de equações. Suponha que o tempo a cada dia seja determinado apenas pelo tempo do dia anterior. Ou seja, amanhã se hoje chover, eu tenho uma probabilidade de amanhã chover maior ou menor. Beleza? Então, o que aconteceu hoje no clima, né, vai interferir diretamente no que acontece amanhã. Após um dia ensolarado, a probabilidade de que o dia seguinte seja também ensolarado é de 90%. Então, a probabilidade de fazer sol hoje e fazer sol amanhã, 90%. Consequentemente, se fez sol hoje, a probabilidade de chover amanhã é o quê? 10%. Beleza? Após um dia chuvoso, se hoje choveu, tem 50% de fazer sol amanhã e 50% de chover amanhã. Então, está montada a nossa matriz simples. Suponha que no dia zero, ou seja, atualmente, hoje, fez sol. Então, 100% para sol, 0% para chuva. Quais são as probabilidades quanto a ensolarado e chuvoso referentes ao dia 2? Então, isso aqui envolve aquela potência. Então, vamos lá. Basicamente, aquela ideia que falou, ó, ele quer saber o X, quais são as probabilidades de chuva e não chuva, né? O ensolarado, 2 períodos à frente. Sendo que a gente tem só a matriz do primeiro período. Então, a gente tem que fazer o quê? Pega o valor inicial 0, conhecido 0, né? Que é 0 se fez sol, então é 0% de chance para chuva e 100% de chance para sol. Vezes o quadrado da matriz de transição. Então, a primeira coisa que eu falei, ó. Primeira linha, o primeiro elemento é chuva, o segundo elemento é ensolarado. Então, 0% de chuva, 100% de ensolarado. Por quê? É essa informação aqui de trás, ó. A última informação. Suponha que no dia 0 está ensolarado. Então, é 0% de chuva, 100% ensolarado. A matriz de transição. Estava lá, chuva para chuva, 50%, chuva para ensolarado, 50%. Se está ensolarado, 10% para chuva e 90% para manter ensolarado. Beleza? Então, primeiro ponto, já temos o x0, precisamos só determinar esse p ao quadrado. Como a gente determinou p ao quadrado? Elevando essa p ao quadrado. Então, p quadrado, fiz aqui, dá para fazer no Excel, na calculadora, tanto faz. Deu essa matriz aqui. Então, fiz ela vezes ela, deu 0,3, 0,14, 0,7, 0,36. Ok?
Então, sabendo que atualmente fez sol, qual é a probabilidade, ou quais são as probabilidades para daqui 2 dias, 2 períodos. Então, faça a multiplicação. 0, 1, então linha vezes coluna, linha vezes coluna. E tem os seguintes, 0 vezes 0,3, 0, mais 1 vezes 1 vezes 0,14, 0,14. 0 vezes 0,7, 0, mais 1 vezes 0,86, 0,86. Então, para daqui 2 dias, quais são as probabilidades? 14% de chance de chuva e 86% de chance de sol, uma vez que hoje fez sol. Em 2 dias consecutivos, a ação sobe, então há 90% de probabilidade de ela subir de novo. Então, se em 2 dias ela subiu, tem 90% de chance de ela subir no terceiro também. Então, aqui que está um cruzamento, é muito... É bem ruim essa leitura. Beleza? Se a ação subiu hoje, mas não ontem, então, ou seja, ontem não subiu, mas hoje subiu. Então, existe 60% dela subir amanhã. Beleza? Consequentemente, 40% de não subir. Mesma coisa aqui em cima, né? Se ela subiu 2 dias seguidos, de cair, de não subir, melhor dizendo, é de 10%. Se a ação subiu ontem, mas não subiu hoje, então existe 50% de chance dela subir amanhã. Beleza? E 50% de chance dela não subir amanhã. E por último, se a ação não subiu hoje, nem ontem, ou seja, ela caiu ontem e hoje, tem 30% de chance ainda de subir amanhã. E 70% de chance de cair amanhã também. Ok? Apresente a matriz de transição diária e depois qual é a matriz estável? Basicamente é a distribuição limite, calcular, resolver aquele sistema da distribuição limite. Esse que a gente acabou de resolver anteriormente. Então, primeira coisa, vejam como é complexa a análise. Tem aqui as análises, ó. Então, é SS com SS, ou seja, subiu ontem, subiu hoje, subiu amanhã. Beleza? Então, se subiu ontem e hoje, tem 90% de subir hoje e amanhã. Ou seja, subir amanhã. Ok? Se subiu hoje e subiu ontem e subiu hoje, aqui o que é esse do meio? Esse do meio é a sequência. Esse é hoje e esse também é hoje. Não tem como subir ontem e subir hoje e do nada não subir hoje e subir amanhã. Então, por isso que é 0%. Esse é o link entre os dois. Esse é o mesmo dia que esse aqui. Essa que é a análise estranha. Então, subiu ontem, subiu hoje. Qual é a probabilidade de não subir hoje, subir amanhã? Nenhuma, porque já subiu hoje. Então, por isso que é 0%. Subiu ontem, subiu hoje. Qual é a probabilidade de subir hoje e não subir amanhã? 10%. Beleza? Porque os outros 90% é subir hoje, subiu ontem, subir hoje, subir amanhã. Subiu hoje, subiu ontem, ou melhor, subiu ontem, subiu hoje. Qual é a probabilidade de não subir hoje e subir amanhã? 0%, porque já subiu hoje. Aqui é uma contradição um com o outro. Beleza? Não subiu ontem e subiu hoje. Qual é a probabilidade de subir amanhã? Lá ele falava que era de 60%. Beleza? Não subiu ontem, subiu hoje. Qual é a probabilidade de não subir hoje e subir amanhã? Não tem como, porque esse do meio já são diferentes, é uma inconsistência. Então é 0%. Não subiu ontem, subiu hoje. Qual a probabilidade de subir hoje e subir amanhã? 40%, que é o que sobra. Não subiu ontem, subiu hoje. Qual a probabilidade de não subir hoje e subir amanhã? 0%, porque é uma impossibilidade, uma inconsistência aqui na sequência. Beleza? E assim sucessivamente. Subiu ontem e não subiu hoje. É impossível subir hoje e subir amanhã. Beleza? Inconsistência entre o ponto final e o ponto inicial. 0%. Subiu ontem e não subiu hoje, não subiu hoje e subiu amanhã. 50%. É possível, né? Porque o final desse é igual ao inicial desse. Subiu ontem e não subiu hoje, subiu hoje e não subiu amanhã. O final desse é diferente do inicial desse, então tem que ser 0%. E por fim, subiu ontem e não subiu hoje, não subiu hoje e subirá amanhã, 50%, que é o restante. E por fim, não subiu ontem e não subiu hoje. Não é possível subir hoje e subir amanhã, por isso que é 0%. O final desse não é compatível com o início desse.
Não subiu ontem, não subiu hoje, não subir hoje e não subir amanhã. E subir amanhã, melhor dizendo, 30%, que é o que está listado no texto. Não subir ontem, não subir hoje e não subir amanhã, impossível, incompatibilidade. Não subir hoje, não subir ontem, não subir hoje e não subir amanhã, 70%. Beleza? Tá aí a nossa matriz de transição. Fácil, né? Falei que este era muito confuso. Então tá aqui o nosso sistema. Nesse daqui eu não vou isolar um aqui e substituir no de cima, que vai ficar muito difícil, porque são três, eu vou ficar em função de três parâmetros, três incógnitas. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ver qual dá para isolar aqui. Por exemplo, nesses que só tem duas incógnitas, veja, aqui tem três incógnitas numa única equação, aqui tem três incógnitas numa única equação, e aqui tem duas incógnitas numa única equação. Eu vou tentar usar esses primeiros, esses que só tem duas incógnitas. Primeiro eu vou usar a equação 1 mesmo, e vou fazer o seguinte, eu vou isolar o π1 em função do π2, beleza? Então o que acontece? Na equação 1, eu vou isolar o π1. Esse π1 que está aqui, vou jogar para a esquerda. Ó, ele 0,9, positivo vai passar menos 0,9. Então era π1 igual a 0,9 π1 mais 0,6 π2. Joguei ele, esse daqui, para a esquerda, passa negativo. Então fica 1 inteiro menos 0,9, certo? É igual a 0,6 π2. Aí eu já resolvi, né? Deu 0,1 aqui do lado esquerdo, dividindo aqui, dá 6. Então, o π1 vale 6 π2. Ok? Aí eu vou para o próximo. Vou substituir este resultado aqui, ok? Na equação 3. Porque daí vai ficar, ó, no lugar desse π1, eu coloco 6 π2. Aí fica só a função de π3, π2 e π2. De novo, só em função de duas incógnitas. Então, substitui esse resultado na equação 3, aqui, essa aqui. Que é π3 é igual a 0,1 π1 mais 0,4 π2. Nesse π1, vou colocar 6 π2. Então, ficou π3 igual a 0,1 vezes 6 π2, mais 0,4 π2. Somando, primeiro fazendo essa multiplicação, 0,1 vezes 6 dá 0,6. 0,6 π2 mais 0,4 π2 dá 1 inteiro. Ou seja, o π3 é o próprio π2. Ok? Agora, com essas duas informações, eu vou jogar lá na 4. Na verdade, só preciso dessa última informação. Jogo aqui na 4. Esse π3 vai virar um π2. Então, vou jogar ela na 4. Ou na 2 também. Eu joguei na 2? Eu acho que seria... Ia dar na mesma. Tá na mesma. Joguei na 2. Então, jogando esta informação na 2. Jogando que π3 é o próprio π2. Esse daqui vai virar 2. Beleza? Então, vai ficar π2, π2, π4. Então, vai ficar em função de 2 π's apenas. Duas incógnitas. Então, vai ficar... Na 2, π2 é igual a 0,5 vezes π3, mais 0,3 vezes π4. Só que o π3 é o próprio π2. Beleza? Então, só troquei, ó. π2 igual a 0,5 π2, mais 0,3 π4. Passo esse 0,5 para a esquerda, ele fica menos 0,5. Ele vai ficar π2, que é o inteiro, 1, menos 0,5 π2, vai dar 0,5 positivo π2, igual a 0,3 π4. Resolvendo aqui, passando esse 0,3 dividindo, vou ficar aqui, π4, tá aparecendo ainda, né? π4 é igual a 1,6667 do π2. Beleza? Então, eu já sei, π1 vale 6 π2. π3 é exatamente o π2. E o π4 vale 1,6667 pι2. Substitui esses três resultados aqui. Vai dar assim, ó. π1 é 6 π2, π3 é o π2 e o π4 é 1,6667 do π2. Substituindo naquela última equação, que é essa aqui, né? π1 mais π2 mais π3 mais π4 igual a 100%. Ou seja, essa probabilidade mais essa, mais essa, mais essa tem que dar 100%. Fica o seguinte, 6π2 mais π2 mais π2, esse π2 é daqui, e esse π2 era o π3 que virou π2, tá? Porque eles são iguais. E o π4 virou 1,6667 π2. Isso tem que ser igual a 100%. Soma todo mundo, já que tá π2, 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 soma todo mundo. Essa soma vai dar 9,67. 67 se a gente arredondar, né? Mas 9,6667, π2 igual a 1. Então, quanto vale um único π2? 0,1034. Pronto.
resolvi, sabendo quanto vale π2, jogo aqui para achar π1, jogo aqui para achar π3 e jogo aqui para achar π4. Então, o π1 vale 6 vezes 0,1034, dá 0,6207. O π3 é o próprio π2, então 0,1034. E o π4 é 1,6667 vezes o π2. Então, 0,1724. Se somar os 4, vai dar exatamente 1.